irmãos, paz seja convosco. Se você trouxe Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu peço a Tua revelação para nós. Eu peço, Senhor, entendimento, ó Pai, em nossas mentes da Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos guie, ó Deus, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Eu peço que esta palavra se torne viva e atuante em nós, ó Pai. Abençoe a todos que estão aqui na primeira igreja, ouvindo a Tua palavra, aqueles que nos acompanham através da rede social, que todos sejam tocados em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: tende bom ânimo. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esta confiança que nós temos, esta unção que Deus derramou sobre nós, esta capacidade sobrenatural de servirmos a Deus, estarmos na sua presença, ela tem um objetivo, que é chegar até a eternidade. Só que durante a nossa passagem aqui, nós temos no nosso versículo principal uma recomendação: tende bom ânimo. Porque o que é que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós vivemos, irmãos, um tempo onde muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas, ao longo do tempo, elas vão perdendo o ânimo. A pessoa, ela vai levando as coisas e vai vivendo e vai deixando, às vezes, aquilo que ela precisava deixar como prioridade, ela vai deixando de lado. A palavra ânimo significa disposição de espírito, humor, estado emocional de duração relativamente longo. Quando falta o ânimo, a vida avança no piloto automático. Quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo no piloto automático? Ou seja, não tem ninguém na direção. Uma pessoa que falta ânimo na vida dela, ela muitas vezes não consegue fazer as tarefas básicas. Às vezes ela não consegue fazer aquilo que no passado ela fazia em meia hora, hoje ela já não consegue mais fazer. Aquilo que no passado ela fazia em 5 minutos, hoje ela já não consegue mais fazer.
Porque muitas vezes, irmãos, no dia a dia e no decorrer do tempo, como eu falei no início, o desânimo, ele vai tomando conta das pessoas. O desânimo, ele vai prevalecendo. E às vezes, você via determinadas pessoas super animadas, trabalhando, fazendo as coisas, e de repente, aquela mesma pessoa está vivendo um momento de desânimo. Mas o apóstolo Paulo, ele trata a nossa trajetória aqui, através da inspiração do Espírito Santo, como algo que nós precisamos olhar para frente e não olhar para trás. Então, às vezes, irmãos, nós pensamos assim: olha, eu não vou conseguir mais ter aquele ânimo que eu tinha lá atrás. Eu não vou conseguir mais ser aquela pessoa que eu era antes. O que nós temos que pensar hoje? Eu quero ser hoje aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero viver hoje dentro do ânimo daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Tem um texto que eu uso ele como lema, que é Atos 20, 24, e eu já falei dele para vocês algumas vezes, mas hoje eu vou ler aqui novamente. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, às vezes a pessoa, ela pode estar até desanimada com o pastor, mas ela não pode estar desanimada com Jesus. Às vezes a pessoa pode até estar desanimada com alguma coisa que aconteceu, mas ela não pode estar desanimada em relação à sua salvação. O Senhor Jesus nos salvou. Então, assim como tem coisas ao nosso redor, e situações e pessoas que nos levam ao desânimo, Deus também coloca circunstâncias, situações e pessoas ao nosso redor que nos levam a ter ânimo para dizer assim: olha, nós vamos caminhar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir passar pela dificuldade, nós vamos conseguir chegar lá. Esta jornada, ela não é uma jornada curta, e é isso que nós precisamos entender dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7, o apóstolo Paulo, no final já da sua carreira, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vai chegar um momento que tudo isso vai se acabar. Mas enquanto durou o combate de Paulo, a vida de Paulo, a trajetória de Paulo, ele foi uma pessoa animada. Ele estava animado para viajar e pregar o Evangelho. Ele estava animado para abençoar as pessoas. Ele estava animado para escrever. Ele estava animado para fazer o que ele precisava. Então nós, irmãos, temos que entender que o segredo para nós sermos vitoriosos é o ânimo que o Espírito Santo nos dá. Quando você vai estudar mais a fundo essa etimologia da palavra ânimo, você vai encontrar o bom ânimo e você vai encontrar o ânimo mau. Então uma pessoa nesse estado de espírito ou nesse comportamento da alma dela, ela pode estar bem animada, mas ela também pode estar mal animada. Ela pode estar desanimada, ela pode estar no momento da vida em que ela não consegue enxergar o lado bom, em que ela não consegue enxergar o lado positivo. Mas qual é o lado positivo que eu quero enxergar hoje? A jornada é longa. Às vezes as coisas não deram certo ontem, mas podem dar certo hoje. E é neste ânimo que nós caminhamos. É neste ânimo que nós avançamos na nossa vida, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam para trás, mas nós somos daqueles que avançam na direção da vontade de Deus. Veja aqui também, retornando lá, só que agora em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 em diante, veja só: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm,
mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O apóstolo Paulo está dizendo que na vida espiritual, na sua vida com Deus, você não está na carreira com Deus em vão. Você não está na corrida com Deus em vão. Se você está na presença de Deus, é porque o Senhor te chamou, é porque o Senhor te separou. E Ele te compara a um atleta. Ele compara o cristão a um atleta. E Ele diz, vocês vejam que lá fora, os atletas, eles correm de tal maneira que eles possam alcançar a reta de chegada. E Ele diz, assim somos nós. Nós temos que estar animados até a eternidade. Nós não podemos desanimar com as circunstâncias, com as situações e com as pessoas. Porque, infelizmente, irmãos, essas coisas são da vida. Poderia tudo ser diferente, mas nós não temos este poder de mudar as circunstâncias e de mudar as pessoas. Só Deus pode mudar as circunstâncias e só Deus pode mudar as pessoas. Mas qual é o meu propósito? Eu vou alcançar a eternidade. Qual é o seu propósito? Você vai alcançar a eternidade. E qual é o seu combustível? É o ânimo. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com alguém desanimado. Você já viu alguém desanimado segurando uma pá? Dá dó, parece que a pá é mais pesada do que ele. Você já viu uma pessoa desanimada com a vassoura na mão? Ela varre, mas não varre nada. Ela não faz nenhuma forcinha, não acontece nada. Você já viu uma pessoa desanimada lavando um prato? Você olha, o prato está do mesmo jeito, a pessoa não tem coragem de esfregar, ela não tem coragem de pegar aquela bucha com vontade, aí faz aquela coisinha mal feita e a coisa fica toda suja para trás. Por quê? Aquela pessoa não está animada, ela está desanimada. Irmãos, o Senhor está falando aqui, olha, vocês estão vendo os atletas? Vocês estão vendo essas pessoas que investem a sua vida no esporte? É assim que nós temos que ser. Nós temos que investir a nossa vida nas coisas espirituais. Nós temos que investir a nossa vida nas coisas que duram para sempre. Então isso não pode ser algo que eu faço de qualquer maneira. Não pode ser algo que eu faço, se der eu faço, se não der eu não faço, se eu puder eu vou, se eu não puder eu não vou, não. Eu posso, eu vou e eu vou dar conta a Deus daquilo que eu estou fazendo. Você faz com vontade, você faz com ânimo. Voltando aqui para o nosso texto principal, João capítulo 16, aqui nós vamos ter algumas coisas que o Senhor preparou para nós entendermos. Jesus, ele está dando as suas últimas instruções aos discípulos. E ele vai falar da vida difícil que os discípulos teriam, das situações que os discípulos passariam, assim como nós. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, Jesus está mostrando para eles que a vida deles não seria fácil, que eles seriam perseguidos, que eles passariam por dificuldades. Todos nós aqui, irmãos, passamos por dificuldades. Todos nós aqui vivemos problemas. Eu ouço das irmãs do grupo missionário de mulheres da igreja de onde eu venho. Há mais de 30 anos eu ouvia elas falando aquilo que nós falamos hoje. O mundo não é um mar de rosa. Na rosa tem espinho. Então você tem que aprender a suportar. Você tem que aprender a viver o momento ruim pensando: Deus, eu vou vencer, eu vou passar pela dificuldade. É isso que Jesus estava preparando os discípulos para passar. Só que muitas pessoas, elas ignoram a parte da luta. Elas ignoram o combate. Elas ignoram a parte onde elas vão passar por tribulações, onde elas vão passar por dores, onde elas vão passar por sofrimentos. Mas entenda, é no sofrimento, é na dor, é na dificuldade que o Senhor nos fortalece. E é isso que nós precisamos saber. E Jesus, ele fala isso abertamente. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vossa tristeza se converterá em alegria. Foi o que Jesus falou para os apóstolos. É o que Jesus fala para cada um de nós. Nós podemos viver momentos tristes, sim. Nós podemos viver momentos onde nós não vemos uma saída, onde o desânimo toma conta, mas o Senhor está dizendo: o ânimo chegará, a alegria chegará, o vigor chegará. E Jesus está falando para eles: não olhem para o momento de tristeza que vocês vão passar, porque esta tristeza se converterá em alegria. São palavras de Jesus. Então toda a tristeza que nós passamos nesse mundo, ela se converterá em alegria. Mas eu preciso crer nisso, eu preciso entender isso, porque se você ficar pensando só na tristeza, só na dificuldade, você vai se tornar uma pessoa melancólica, uma pessoa chorosa, uma pessoa que uma tristeza que era para durar um dia vai durar uma semana, uma tristeza que era para durar uma semana vai durar um mês, uma tristeza que era para durar um mês, ela vai começar a durar 2, 3 meses. Então preste atenção, a tristeza se converterá em alegria. Aqui Jesus, como eu falei no início, ele estava instruindo. Olha o que ele fala aqui, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora.
mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Preste atenção. Jesus, ele falou novamente: a tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar ela de vocês. Irmãos, a nossa tendência é achar que a dor não vai passar. A nossa tendência é achar que a tristeza não vai acabar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A palavra de Deus diz que lá na eternidade não haverá choro, não haverá clamor e não haverá dor. E nós cremos em algo muito maior. Nós cremos na eternidade, nós cremos na palavra de Deus. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para as palavras ofensivas, não olhe para o momento de tristeza, mas olhe para a alegria que o Senhor te dará. A alegria virá sobre a sua vida e ninguém vai poder tirar essa alegria. Então este ânimo, irmãos, nos faz seguir. Quando você entende que o momento de tristeza não dura para sempre, que o momento de choro não vai durar para sempre, que o momento onde as coisas não estão dando certo não vai durar para sempre. Versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é aflição? É uma tristeza passageira. O que é aflição? É uma dor passageira. O que é aflição? É um momento difícil passageiro. É isso que é aflição. E o que o Senhor fala que vem depois da aflição? Ele mostra claramente aqui, olha, para que nós tenhamos paz nele, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, como os discípulos estariam daqui a algum tempo, mesmo que você esteja se sentindo abandonado, abandonada, creia, o Senhor nunca te abandonará. Ele falou isso, Jesus: o Pai sempre está comigo. Então, Deus sempre está com você. Deus sempre está do seu lado. Você não está sozinho, você não está sozinha. E a revelação dele é: tende bom ânimo. Porque, irmãos, ninguém consegue fazer nada desanimado. Ninguém. Você não vai conseguir vencer esse mundo pensando nas coisas tristes,
pensando nas coisas que não dão certo. Não vai conseguir. Você tem que pensar na alegria que o Senhor te dará. Você tem que pensar na presença de Deus na sua vida. Você tem que colocar a sua mente nas coisas que edificam, nas coisas que te constroem para Deus. Irmão, quando você tem esse compromisso de ler a Bíblia todo dia, de orar todo dia, de adorar a Deus todos os dias, sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa animada, porque cada vitória que você lê na palavra, você toma para você. Você pensa, olha, assim como ele venceu, eu vou vencer. Assim como ela venceu, eu vou vencer. Assim como eles passaram por aflições, eu vou passar. Mas a aflição vai acabar e a alegria vai chegar e a tristeza não vai voltar, porque a alegria não terá fim. Essa é a palavra de Deus. E você vai se enchendo da palavra de Deus. E você vai se envolvendo com a palavra de Deus. Irmãos, na internet existe muita mentira. 90% das coisas ou mais é mentira. As pessoas fazem montagens. E tem muitas pessoas que assistem uma coisa na internet e ficam tristes. Tem pessoas que escutam uma coisa e ficam tristes. Não, irmão. Olha, o seu alimento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te sustenta. É a palavra de Deus que põe você para frente. Então é isso que nós temos que entender. Nós precisamos ter ânimo para nós perseverarmos até o fim. Vamos animar a igreja. Vamos animar, meus irmãos. Vamos ter ânimo, vamos ter vontade. Vamos buscar ao Senhor. O pastor que me batizou, às vezes, porque eu ia cedo para a igreja, ele às vezes falava assim, faz um culto você aí. E ele ficava lá no escritório. Só que eu, meus irmãos, eu aprendi a tocar umas canções e eu canto e vou emendando uma música na outra. Eu não estou nem aí, irmão, se está afinado, se não está, se não está gostando ou não. Eu canto, eu prego, leio a Bíblia, estou lá. Aí acabava o culto, ele falava assim, rapaz, mas por que você não resumiu? Eu falei, mas o senhor não falou para eu fazer? Eu estou dentro do horário. O horário não acabou tarde, né? Mas eu vou. Ele falou assim, não sabe o que é? Quando tiver pouquinha gente, você dá só uma palavrinha. Não precisa ser uma palavra. Uma palavrinha. Canta só umas 2 musiquinhas. Aí você despede os irmãos. Eu falei assim, não, pastor, eu não consigo. Mas você parece que você está pregando, parece que a igreja está cheia. Você está cantando, falando, parece que a igreja está cheia. Irmãos, mas entenda uma coisa, o meu ânimo não é pelo número das pessoas que estão na igreja, é porque Jesus me deu uma oportunidade e eu não passo essa oportunidade para ninguém, tá, irmãos? Quem estiver querendo pegar a minha oportunidade não vai ter, só se eu morrer ou tiver entrevado e não puder. Mas se eu estiver falando e andando, a oportunidade é minha, foi Deus que me deu. Eu falo, pastor, mas o senhor que me chamou. Ele ficava com raiva, mas depois ele me chamava de novo, porque só tinha eu lá mesmo. Então estava tudo tranquilo. Por quê? Porque quando eu vou pregar, irmão, eu vou pregar pensando assim, Jesus está aqui, ouvindo aquilo que eu estou falando. Se eu vou cantar, eu vou pensar assim, Jesus está aqui ouvindo, Jesus está no meio de nós. Então você fica feliz, você fica animado e você vai. Aí, irmãos, nós não podemos medir o nosso ânimo. O nosso ânimo, irmão, não tem uma medida para ele. Ele está sempre 100% para Deus, sempre 100% na obra de Deus. E nós temos que manter isso para glorificar o Senhor. Nós temos que manter isso para adorar a Deus. Nós não podemos, irmãos, mudar o nosso tratamento, porque as coisas ao nosso redor estão mudando. O nosso ânimo, ele não depende do ambiente, ele depende da presença de Deus, que é constante na nossa vida. Então vamos ser animados, meus irmãos. Vamos animar. Porque é assim que o Senhor vai nos levar para a eternidade. Se você pode, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha de encontro, ó Pai, a cada uma de nossas vidas agora. Toca, Senhor, nas mentes e nos corações.
Abençoe a todos, ó Pai, que estão aqui na primeira igreja, aqueles que estão, Senhor, nos seus lares. Pai, derrama ânimo sobre nós, Senhor, que nós possamos ser animados, ó Pai, com a Tua obra, que nós possamos ser animados com o nosso trabalho do dia a dia. Pai, derrama ânimo sobre nós, Senhor, que nós sejamos aquelas pessoas com disposição, Senhor, que possamos ter aquelas pessoas dispostas, ó Pai, que nós possamos ter bom ânimo, Senhor, para fazer todas as nossas atividades. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória ao nome de Jesus.